Glória a Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos no seminário bíblico Querix e hoje nós estamos aqui no discipulado nível 1 para falar sobre a primeira ministração, que é a fé que vence o mundo. Amém? A fé que vence o mundo. Então aí na sua apostila você já tem o texto base, que está em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Enquanto isso, eu vou fazer uma oração antes de iniciarmos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua graça, te pedimos, Senhor, o Teu poder, a Tua inspiração para ministrar essa palavra. Pai querido, em nome de Jesus, a palavra é Sua. Aqui, Senhor, diante de Ti está somente um instrumento diante da Tua presença. Pai querido, eu me escondo atrás na cruz nesta noite, eu renuncio toda a minha teologia, eu renuncio toda a minha capacidade humana, toda a minha inteligência humana, eu renuncio para ficar com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é boa, perfeita e agradável. O Teu Espírito Santo é aquele que ministra nos corações da Tua igreja, Pai querido, e o Senhor não precisa de muitos pães para alimentar uma multidão. Por isso, Senhor, eu te peço que esta mensagem, esta palavra possa encontrar morada nos corações e que haja, Senhor, um mover sobrenatural de ensino, haja uma unção querigma sobre as nossas vidas para poder ministrar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Também aqueles que estão ouvindo pela internet, talvez também aqueles que estão repondo alguma ministração, Pai, que eles possam, Senhor, receber a Tua graça, a graça da perseverança, a graça, Senhor, de absorver a Tua palavra. Pai querido, eu levo, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, a inteligência, a presença de Cristo, Senhor. Eu levo cativo as nossas mentes a presença do Senhor Jesus Cristo, Senhor, e que todo inimigo do Evangelho bata em retirada, todo inimigo do Evangelho caia por terra e que a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. A fé que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, irmãos, quando nós falamos de fé, nós estamos falando do primeiro princípio do cristianismo. Ninguém se torna um cristão se não tiver o primeiro passo de fé. Amém? Então, quando nós falamos sobre fé, há uma certa dúvida em relação ao que é a fé. Porque muitos falam que acreditam, muitos falam que têm fé, né? Se você tem algumas pessoas que gostam de jogar na Mega Sena, amém? E essas pessoas, elas têm fé que um dia vão ganhar. Ainda até fala, não, vou lá na lotérica fazer uma fezinha, não é assim? Fazer uma fezinha. E isso é fé, né? É o que nós vamos aprender hoje aqui. O que é realmente a fé que vence o mundo? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que precisamos aprender, o primeiro ponto que precisamos ter muito claro no nosso coração é que existe uma fé natural. Amém? Uma fé natural. Então, Deus ele distribui uma medida de fé para darmos o primeiro passo para o Senhor, o primeiro passo para se achegar ao Senhor. É uma fé natural que Deus ele distribui para todos. Todas as pessoas, elas têm uma capacidade primária de poder se achegar a Deus. Então, por isso que às vezes a gente se esquiva de falar de Jesus para alguém, a gente se retrai de falar de Jesus para alguém, achando que a pessoa nunca vai acreditar. E quando na verdade Deus já derramou uma medida de fé para cada um poder dar esse primeiro passo ao Senhor. Amém? Então, o primeiro texto que tem aí é Salmos 19, versículo de 1 a 3, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Um dia faz declaração a outro dia, e a uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Amém? Olha que salmo lindo, né? Olha que salmo tremendo, poético. Aqui nós aprendemos com o salmista de que a glória de Deus, ela já é anunciada através das coisas criadas. Aqui ele fala que os céus declaram a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, irmãos, quando nós olhamos para as coisas criadas, já é impossível nós não crermos que Deus existe. Então a pessoa que é ateu, e nós temos aqui um ex-ateu, amém? O meu cunhado aqui, que é o meu xará, o Daniel, ele não acreditava em Deus. E aí ele pode falar isso melhor que eu, que para não acreditar em Deus é necessário um esforço intelectual muito maior do que acreditar em Deus. O camarada tem que ter uma razão tão aguçada, né? Um raciocínio lógico tão apurado para ele poder chegar num convencimento de que Deus não existe. É muito mais difícil não acreditar em Deus do que acreditar. Porque quando nós olhamos para as coisas criadas, a glória de Deus é anunciada. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, irmãos, de poder ver um pôr do sol na praia. Que coisa maravilhosa é ver o pôr do sol da praia, né? Eu não sei se você já tiver essa oportunidade. Se tiver um dia, aproveite. Porque a coisa mais linda, você vê o sol se pondo na linha do horizonte, do mar, do oceano. Certa vez eu fiz até uma foto assim que o pôr do sol estava chegando assim bem na linha do horizonte, bem no meio de dois coqueiros. Assim, eu tirei a foto, ficou uma foto que parecia uma pintura, parecia uma obra de arte, uma foto. De tamanha era a beleza daquele pôr do sol. Então, uma coisa tão simples, né? Acontece todo dia. Às vezes as pessoas não se dão conta das coisas que a glória, que a criação anuncia a glória de Deus. Às vezes a gente vive numa correria tão grande, né? Numa vida tão alucinada de trabalho, de trânsito, de ônibus, de condução, que às vezes a gente não tem tempo de olhar para o céu. Às vezes nós olhamos para o céu e a gente vê um arco-íris. Nós contemplamos aquilo, eu fico assim, impactado quando eu vejo o arco-íris e eu falo, nossa, que glória a Deus, né? Como Deus, Ele é lindo, como é possível, né? Uma beleza de cores tão maravilhosa que Deus fez, não é o homem que fez, foi Deus que fez. E acontece, está aí, está de graça para cada um contemplar, se assim desejar. Nós vemos na TV, não é o nosso caso presencial, mas nós vemos na TV, lá na Antártida, né? A aurora boreal, não sei se você já viu isso na TV. Que coisa fantástica, né? Aquela parece uma coisa viva, né? Aquelas luzes que começam ali, né? Eu vi uma vez na televisão, no Discovery Channel, né? Nos Animal Planets da vida, eu vi ali que numa praia tinha um fenômeno dos plânctons, né? Aquelas bichinhos da água, que eles ficavam fluorescentes à noite. Eu não sei se você já viu isso na televisão. O surfista até vai lá surfar à noite, porque fica assim, tipo, a onda do mar fica fluorescente. Como é possível? O homem não é capaz de fazer uma coisa dessa. Quando nós olhamos para uma coisa dessa, nós podemos glorificar o nosso Deus, porque Ele é o Criador dessas coisas. O céu o céu e o firmamento anunciam a obra das mãos do Senhor. Então, só pelo fato de olhar nas coisas criadas, nós já podemos dizer que Deus existe. Amém? E aí nós temos aqui o segundo versículo, que é agora algo mais, é o mesmo ensinamento da fé natural, mas aqui é algo mais incisivo, não é tão poético como o salmista aqui coloca no Salmo. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vem para a razão, já começa a dar uma cajadada aqui, já começa a exortar, dizendo assim: olha,
a glória de Deus, a natureza de Deus, os atributos invisíveis de Deus, ele tem sido vistos claramente pelas coisas criadas. Então aqui é claro que existe um contexto em que os romanos ali, os homens estavam mudando a glória de Deus, estavam dando glória a imagens, né? Mas aqui se aplica também para os nossos dias dessa palavra indesculpáveis. Porque quando nós olhamos para as coisas criadas e mesmo assim nós dizemos que não há Deus que criou todas essas coisas, nós somos indesculpáveis. Amém? Ainda bem que o Daniel agora ele acredita, né? Ainda bem que agora ele teve um encontro com o Senhor e agora ele acredita até mais que eu, amém, irmãos? Glória a Deus, ele é um obreiro de valor que Deus vai levantar cada dia e tem sido uma bênção lá no nosso ministério, já é levita do Senhor, já não faz nem um ano que se batizou, né? Vai fazer um ano que se batizou, já está aí no discipulado, já está fazendo a obra de Deus, porque é assim que Deus faz, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Então eu olhava para ele, né, falava assim, nunca que ele vai se converter. E hoje nós vemos aí a obra de Deus. Isso é a obra de Deus. Esses são os atributos invisíveis de Deus. Quando nós olhamos para uma pessoa que era, desculpe a expressão, um lixo, né, e ele faz se assentar junto aos príncipes dessa terra. Isso é obra de Deus. É coisa de Deus. Era impossível que aquela pessoa, que era um drogado, que era um usuário de drogas, que era um bandido, era impossível que ele se convertesse. Aí ele se converte e fica uma bênção. Coisa linda demais. E aqui Paulo, ele nos adverte essa questão. Ele fala que tudo que é divino, né, as coisas divinas, os atributos invisíveis, eles são compreendidos. O eterno poder de Deus, eles são compreendidos através das coisas criadas. Amém? Então, irmãos, existe uma fé natural. Existe uma fé que Deus repartiu para cada um de nós, irmãos. Isso não é o privilégio do crente, amém? Todos aqueles que nascem nessa terra, eles têm uma capacidade de crer. Por que você às vezes vê, por exemplo, um jogador, um torcedor de futebol, né? Às vezes tem um camarada lá, o corintiano da vida, né? O camarada é fanático, né? Eu lembro quando, não sei se você vai se recordar, né? Não tenho nada contra Corinthians, eu trabalhei no Corinthians, amém, irmãos? Eu já trabalhei no Corinthians, trabalhei 4 anos lá. E não era jogador, tá? Eu trabalhava na área administrativa, glória a Deus. Então teve um campeonato aí, eu não sei que campeonato que era, se era campeonato mundial, que o Corinthians foi para a final, lá no Japão, irmãos. Não sei se você se recorda disso, foi um jogo que o Corinthians ele fez lá no Japão, e a gente via na televisão as pessoas pedindo demissão nos seus empregos, para pegar a rescisão e viajar lá para ver o jogo de futebol do Corinthians. Irmãos, o camarada tem que ter muita fé para fazer uma coisa dessa. Ele tem que ter muita fé para pedir demissão no emprego para ir ver 11 caras correndo atrás de uma bola. Amém? Então, irmãos, existe uma fé natural dentro da vida, do coração, dentro da alma de cada um de nós. Algumas pessoas se inclinam para o futebol, outras se inclinam para a profissão, para a carreira. Tem pessoas que começam a estudar e faz faculdade, faz mestrado, e faz doutorado, e faz pós-graduação, e faz MBA, e PhD, e não sei o que, passa a vida inteira. Por quê? Porque ele acredita que aquilo que vai trazer o bem-estar para ele, vai trazer o sucesso dele, é aquilo. Então ele acredita em si mesmo. Amém? Graças a Deus que nós acreditamos no Senhor, né, irmão? Nós acreditamos que amanhã Deus pertence, nós fazemos os nossos planos, mas o sim e o amém vem do Senhor. É Ele, se Ele preparar, então eu vou chegar lá no meu plano. Mas tem muitas pessoas que fazem do trabalho a sua fé, colocam fé no seu trabalho. Então acham que vão conseguir uma promoção porque entra cedo e sai tarde. Eu não estou fazendo apologia à preguiça não, irmão. Mas o que eu estou dizendo é que tem pessoas que depositam essa possibilidade de crer em coisas que não é Deus.
E se nós formos para idolatria, aí fica mais complicado ainda, porque as pessoas acreditam numa imagem, as pessoas acreditam numa coisa de gesso, né? A pessoa acha que aquilo pode ajudar ela de alguma maneira. Então a fé, ela está presente no ser humano. O ser humano, ele acredita, irmãos. Amém? Em Romanos capítulo 12, versículo 3, para embasar isso que eu estou falando, ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo isso a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um pense conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus ele tem uma medida. Se é uma medida, por isso que uns têm mais fé que os outros. Amém, irmãos? E isso é normal, foi Deus que decidiu que fosse assim. Tem pessoas que não têm dificuldade para crer, tem pessoas que têm um coração endurecido, que é difícil de acreditar, é difícil de crer. E isso é uma possibilidade que nós temos de nos alimentar da fé, crescer na fé, né? Se encher de fé. Se Deus deu uma medida, então se existe uma medida que varia para mais e para menos, então é um sinal que eu posso encher o tanque da minha fé conforme eu me aproximo de Deus. Amém? Mas o primeiro passo que eu dou, ele já é natural. Eu tenho a capacidade de crer em Deus. Amém? Tem muita gente que crê, irmãos. Se você chegar para um traficante de drogas e você falar assim: irmão, você crê em Deus? Ele vai falar assim: claro que creio. Inclusive minha mãe é crente e ela ora por mim, e por isso que eu estou vivo até hoje. É capaz dele falar isso para você. Se você chegar numa roda de bar, lá os camaradas lá jogando dominó lá, e você falar assim: eu quero fazer uma pesquisa aqui nesse bar. Quem aqui acredita em Deus? Eu tenho certeza que 100% vai dizer: lógico que acredito. Ainda vai jogar até a pinguinha, vai dizer: esse aqui é para Deus. Tem uns que jogam pro santo, esse aqui é para Deus, eu acredito. E joga lá a pinguinha. Por quê? Porque todo mundo diz que acredita em Deus. Mas a fé é diferente de acreditar. Acreditar em Deus não basta, irmãos. Acreditar em Deus, os demônios acreditam. A Bíblia diz que eles acreditam e estremecem. Acreditar não basta. É necessário o quê? Se aproximar de Deus. Então, o primeiro passo nós vamos pela fé natural, que Deus já nos capacitou para isso, mas aí nós precisamos o quê? Continuar nos aproximando de Deus. Então a diferença entre fé e acreditar, essa é uma pergunta que você já pode até anotar, né? A Bianca ali, não sei se ela está atenta, mas a diferença entre fé e acreditar é que a fé nos aproxima de Deus. Amém? Acreditar só não nos aproxima de Deus, a fé nos aproxima de Deus. Então em Hebreus capítulo 11... é o capítulo da fé, nós temos aí no versículo 1, né, a definição: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, isso é de Deus, porque como que o que é mais difícil para o mundo é acreditar sem ver, né? As pessoas falam: não, eu tenho que ver para crer, né? E às vezes ainda vendo, mesmo assim não crê. Vendo às vezes um milagre, vendo às vezes um agir de Deus, ainda assim é difícil não acreditam. Por quê? Porque o Deus desse presente século, né, Satanás, ele cegou o entendimento do incrédulo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, para que não veja brilhar a luz do Evangelho. Então às vezes a pessoa está tão cega que ela não consegue ver. Amém? Então a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu tenho certeza que eu vou receber um aumento do meu chefe? Não, irmão, eu não tenho certeza. Eu posso até crer, assim, no sentido de pedir para Deus, né? Ah, Senhor, abençoa, né? Mas não posso falar assim: ah, eu tenho fé que Deus vai... Não, porque eu não tenho essa certeza. Amém, irmãos? Agora, qual é uma certeza que eu posso aqui declarar com toda a minha fé? Que Jesus Cristo vai voltar. Isso eu tenho certeza, irmão. É a certeza das coisas que esperamos. Você espera que Jesus Cristo vai voltar? Isso ninguém tira de mim. Ninguém consegue, ninguém poderia, nenhuma faculdade de psicologia, nenhuma faculdade de filosofia conseguiria me convencer de que Jesus Cristo está vivo e vai voltar para resgatar a sua igreja. Isso é fé. É a certeza, é a convicção. Mas você já viu Jesus, pastor?
Alguém aqui já viu Jesus assim em pessoa, né? Eu já tive algumas experiências assim, mas eu nunca vi ele assim, né, em pessoa. Mas eu sei que ele existe e não tem ninguém que tira isso de mim. Eu creio que ele existe em nome de Jesus. Isso é a fé, por isso que isso nos diferencia. Porque como que eu posso orar a um Deus que eu não acredito que ele existe? Eu tenho certeza que ele existe. Eu tenho certeza que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir a minha oração. Então, Hebreus capítulo 11 mesmo, aí só que no versículo 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então esse é o segundo passo. O primeiro passo é se aproximar de Deus. Senhor, eu acredito que o Senhor existe. Jesus, entra na minha vida. Eu entrego a minha vida para Ti. Só que aí o segundo passo é o quê? É acreditar que Ele existe e que Ele pode me recompensar. Isso fala de oração. Então quando eu chego na fé, eu não apenas creio, eu passo a orar. Então eu me aproximo de Deus, crendo que Ele vai me recompensar, e eu coloco diante dEle as minhas petições, eu coloco diante dEle os meus temores, eu coloco diante dEle as minhas dores, as minhas lutas, eu coloco diante dEle os meus desejos. Então eu começo a acreditar que eu estou me aproximando dEle e que Ele vai me recompensar, porque se não fosse assim nós não oraríamos. Amém? Então por isso que a fé é diferente de acreditar, ela te aproxima de Deus. E aí aqui ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então se sem fé é impossível agradar a Deus, logo com fé é possível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando você tem fé, você está agradando a Deus. E como que você prova a sua fé? Tomando as suas decisões pela fé. Quando o pecado bater na porta, toque, toque, você vai falar assim: não, pecado, aqui não, porque eu creio num Deus santo e eu estou santificado por causa de Jesus Cristo. Isso é pela fé, e Deus está olhando isso e está acreditando, e Deus está se alegrando da sua vida, porque com fé é possível agradar a Deus. Deus se agrada mais de umas pessoas do que de outras, irmãos. Amém? Deus ama todos igualmente, Deus salva todos igualmente, sem distinção. Mas a Bíblia diz que quando nós temos fé, nós agradamos o coração de Deus. Amém? Quer agradar a Deus? Tenha fé. Amém? Glória a Deus. E aí, em Romanos capítulo 10, ele fala sobre a fé que é possível aumentá-la, né? Em Romanos 10, versículo 17, que ele diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos permite. Como Deus, ele encaixou todas as coisas. Primeiro Ele te dá uma fé para você chegar. Depois que você chega, você se aproxima. E depois que você se aproxima, você pode aumentar a sua fé. Como? Ouvindo a palavra de Deus. Então hoje você está aqui ouvindo essa palavra. Você vai sair daqui hoje cheio de fé. A sua fé vai aumentar. A fé gasta, irmãos. A fé de ontem não serve para hoje. Às vezes a gente fala assim: ai, quando eu tinha fé, eu acordava de madrugada, ai, lá no primeiro amor. A gente às vezes fica relembrando, né? Ah, o primeiro amor, pastor Edinho, ele gosta de lembrar dos 70 jovens lá do Jardim de Oração, né? Que ele liderava 70 jovens. Fala, pô, 70 jovens, nossa igreja não tem a metade disso, ele liderava 70, mas passou, pastor. Passou, a fé lá dos 70 jovens não serve para hoje, para os 30 que você precisa pastorear. Nós precisamos fazer a manutenção. É como o carro, irmãos. Se você parar, abastecer, só vou abastecer uma vez na vida o carro. Quando acabar a gasolina, você vai ficar na rua. Você pode ter o carro mais lindo, você pode ter uma Ferrari, você pode ter aquele amarelo lá, como que é o nome o Camaro, você pode ter um Camaro amarelo, lindo, né? Que se você não pôr gasolina dele, irmão, vai ficar dentro da garagem. Você só vai ficar lustrando o carro e não vai andar com ele. A nossa fé é assim. A fé gasta. Então, por isso que é tão importante congregar. Por isso que é tão importante você estar na igreja. Porque quando você está na igreja, você está o quê?
ouvindo a palavra de Deus, amém? Então você vai crescendo, e não é só na igreja, irmão, você precisa ouvir a palavra de Deus continuamente. Hoje você tem muito recurso, hoje você tem a Bíblia em áudio, você tem pregações no YouTube, você tem esse seminário que está entrando para o EAD agora, e você vai poder ouvir quantas vezes você quiser. Vou ouvir 10 vezes, pô, se você tiver paciência para ouvir o pastor falar 10 vezes a mesma coisa, você vai aprender muito, porque não é o que o pastor falou, mas é o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, e a tua fé, ela vai aumentar de graça em graça, de fé em fé e de vitória em vitória, amém? Glória a Deus. Então a fé, ela nos aproxima de Deus, e ela precisa ser aumentada a cada dia. Irmãos, tem aqui o conceito do que é a fé, né? Aqui a gente entra já num aspecto mais exegético, né? O aspecto mais da palavra, do que significa a palavra fé. Então a palavra fé, ela é do grego, que é a palavra pistis, que significa assim, segundo o léxico Strong, James Strong, significa convicção da verdade de algo. Uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então essa convicção, ela é algo que não é produzida pelo intelecto. Você não consegue acreditar em Deus, você não consegue ter fé com o seu cérebro, com o seu intelecto, com a sua alma. Você tem fé com o teu espírito, porque a palavra, ela é viva e eficaz, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Então é quando as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então às vezes a pessoa me pergunta assim, fala assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. O que eu faço? Eu não consigo entender. Aí eu sempre dou esse conselho, eu falo assim: irmão, não se preocupa em entender. Você precisa se encher da palavra. Se encha da palavra, porque Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então a palavra, ela precisa estar em você. Sabe o que eu fiz no começo da minha conversão? Eu peguei o Cid Moreira, o áudio, né, a Bíblia em áudio do Cid Moreira, naquela voz mesmo, né, aqueles efeitos que algumas pessoas falam que tem medo de ouvir. Eu não sei que medo que é esse, eu acho muito legal. E eu ficava trabalhando com o fone de ouvido, o fone no ouvido, ouvindo a palavra de Deus. Então eu estava trabalhando, irmãos, eu não estava prestando às vezes nem muita atenção naquilo que eu estava ouvindo, mas a palavra estava entrando, e aí quando eu menos esperava, eu saía uma verdade da minha boca. Quando menos esperava, eu não sabia em que versículo que estava, eu não sabia em que capítulo que estava, mas eu sabia que aquilo era uma verdade de Deus. Por quê? Porque a palavra está em mim. A convicção não é fruto do intelecto. Então você não precisa querer compreender com o seu intelecto. Vai se enchendo, amém, irmãos? Vai se enchendo. Se precisar ouvir 10 vezes, ouça 10 vezes, que Deus vai falar com você. Eu costumo falar para os obreiros lá da igreja que se um dia você for chamado para pregar e você não tem nada, irmão, não sei o que pregar, abre o Salmo 23, irmão, e prega o Salmo 23, porque Deus ele já falou 1000 vezes no Salmo 23, e cada vez que você pregar o Salmo 23, ele vai falar diferente. Amém, irmão? Então vai por mim, prega o 23 que você vai chegar lá, amém? Glória a Deus. E essa palavra pistis, ela também significa também fidelidade, amém, irmãos? Eu não coloquei aí, mas ela significa fidelidade, ela tem a mesma raiz. Então, ter fé é também crer, ser fiel num Deus que pode todas as coisas, amém? Então temos aí, primeiro a questão da fé relativa a Deus, né? É a convicção que nós temos da verdade de algo. Então é a convicção relativa a Deus. É a convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, provedor e doador da salvação eterna em Jesus Cristo. Amém? Então a convicção de que Deus, Ele existe e que Ele governa todas as coisas. Deus está vendo todas as coisas, amém? Nada passa desapercebido pelos olhos de Deus. Então, se está acontecendo um problema na sua vida, você saiba que Deus, Ele sabe disso. Ele está vendo isso. E se Ele está permitindo, é porque alguma coisa você precisa ainda ou fechar alguma brecha de pecado, ou você precisa passar mesmo por essa provação, como Jó. Jó não tinha nenhum pecado. Jó, ele estava ali, pelo contrário, ele sacrificava até pelos seus filhos, com medo do filho ter pecado. E ali Deus permitiu aquela provação que nós conhecemos da história de Jó.
O segundo aí é a convicção relativa a Cristo, né? Que é a convicção ou a fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Então, a fé, ela precisa ter a convicção de que Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Então, quando nós entendemos isso e assimilamos essa convicção, nós começamos a compreender o que é o pecado, porque o pecado, ele foi resolvido na cruz. Jesus é o meu Salvador, então os meus pecados eu não vou pagar pelos meus pecados, porque Jesus ele já pagou pelos meus pecados. Então isso depois a gente vai falar na próxima ministração mais sobre salvação, e aí a gente vai entender melhor essa questão do pecado. Nós temos também aqui a confiança, também é relativa à confiança, né? A fé com a ideia predominante de confiança, de fidelidade, de lealdade, o caráter de alguém em quem pode se confiar. Amém? Interessante isso, lembrei. Hoje o Daniel está aqui como o meu laboratório de exemplos, né? A gente trabalhou junto um tempo lá no Corinthians, né? Lá no Corinthians, quando ele era ateu ainda, né, irmãos? E ali, ele estava ali passando uma dificuldade lá com o gerente, lá uma situação, e ele chegou para mim, conversando comigo, não sei o que, aí eu fiz uma pergunta, falei, você crê? Você tem fé, irmão? Aí ele virou para mim e falou assim, eu creio na sua fé. Não foi, irmão? Falou, eu creio na sua fé. Então, a fé ela é relativa, o quê? No caráter de alguém que se pode confiar. Tem pessoas que não têm fé, irmãos. Tem pessoas que não conseguem acreditar, por isso que vem pedir oração para você. Então, quando alguém te pedir oração por você, você tem que se sentir privilegiado. Fala assim, puxa, essa pessoa confia em mim, acredita que eu vou orar e eu vou interceder e Deus vai ouvir. Amém? Então, a fé está relacionada à confiança. É nós confiarmos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Ele está no controle da sua vida, irmão. Em nome de Jesus. Irmãos, a fé ela não é passiva. A fé, ela é necessário colocar a fé em ação. Amém? Porque é meio complicado também essa questão da fé, né? Porque às vezes impulsiona as pessoas a se tornarem passivos, né? Chega aqui, eu sempre dou esse exemplo, já estou até cansado de dar esse exemplo. Eu preciso que o Espírito Santo me dê outros exemplos, que às vezes a gente te ministra tantas vezes a mesma mensagem que a gente fica ali repetitivo. Mas é a questão do emprego, né? Do trabalho, né? Tipo... o irmão está desempregado, aí chega aqui para a pastora no domingo e fala, pastora, eu preciso trabalhar, ora por mim. E aí a pastora faz aquela oração fervorosa, ela até soa, e ela chora, e ela clama ao Senhor, Senhor, abre a porta, Deus, e ali, e tal, e aquela pessoa ali, aquele irmão recebe aquela oração abençoada, fala, glória a Deus, eu vou, amanhã o telefone vai tocar. Aí amanhã, 11h45 o relógio toca, aí ele vai tomar café, vai assistir o video show, né? Vai assistir o Globo Esporte, aí, pastor orou, mas não resolveu, né? Irmão, a fé não pode ser passiva. A fé ela tem que te impulsionar, a fé ela tem que ser ativa. Então, você recebeu a oração, você pega essa fé, você toma posse daquilo, aí você acorda às 6 horas da manhã, aí você passa um gel no cabelo, coloca uma camisa social e vai lá pro centro, atrás das 500 agências que tem lá, né? E você vai entregar currículo, vai gastar a sola do sapato, crendo e profetizando, então, ó, pastor intercedeu, pastor orou, Deus vai abrir a porta e eu estou entregando aqui pela fé. É assim que tem que ser. A fé ela não pode ser passiva. Eu vou orar para Deus encher a igreja, para Deus mandar a prostituta, para Deus mandar o traficante, para Deus mandar... Aí quando manda, aí não quer nem chegar perto, né, irmão? Manda os bêbados, aí vem o bêbado e coloca para fora, bota para correr, né? O diácono já agarra no bêbado, já leva para a salinha, que está atrapalhando o culto. Amém? Então nós precisamos ter uma fé ativa. Você está orando para Deus encher a igreja? Então você tem que evangelizar, irmão. Tem que convidar o vizinho, tem que convidar a sogra, aleluia. Tem que convidar, tem que chamar, tem que fazer, tem que ter atividade, você tem que ter ação. A fé, ela precisa de ação, porque senão a fé sem ação é morta.
Tiago capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E no versículo 26 ela diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Então a fé sem obras é morta. Aqui quando fala de obras, alguns teólogos começam a entrar numa discussão. Tem até Martinho Lutero dizia que a carta de Tiago era a carta de palha, porque ele fala da questão das obras, meio que contradizendo, parece que contradiz o que Paulo falava sobre a fé sem obras, né? A fé em Cristo, a fé é a salvação pela graça. Mas aqui Tiago não está falando de salvação, irmãos. Aqui Tiago está falando de ações. Então essa palavra obras, ela também pode ser traduzida por ações. Então a fé sem ação, ela é morta em si mesma, não serve para nada. Que aí Tiago fala: mostra a sua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. Então a fé, ela precisa ser vista, ela precisa tomar um lugar de visão. As pessoas, elas precisam ver a fé que você tem, irmãos. Amém? Você precisa ser um exemplo de fé. E aí aqui, como eu falei da igreja, né? Em Atos 16, versículo 5... a palavra diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas no que, irmãos? Na fé. E cada dia cresciam em número. Não adianta você querer chamar as pessoas para vir para a igreja se nem você acredita mais, irmão. As pessoas vão vir para a igreja, sabe quando? Quando elas começarem a ver a mudança na sua vida, quando elas começarem a ver que você está entusiasmado, está cheio de fé, você mudou, agora você está sempre feliz, não importa, mas está passando dificuldade, não importa, está sempre sorridente, com um sorriso no rosto, crendo que Deus é possível para Deus, crendo que Deus vai abrir a porta, crendo que Deus vai mudar o cativeiro, porque isso contagia as pessoas. Pensavam: nossa, depois começou a ir para a igreja, mudou, né? Depois começou a frequentar, que igreja é essa? Eu quero saber que igreja é essa, porque mudou tanto, né? Isso é a fé com ações, isso é a fé com obras. A igreja, ela era confirmada no que? Na fé. As pessoas só vão poder evangelizar quando elas tiverem convicção de que na igreja a multiforme sabedoria de Deus é ministrada pelo Espírito Santo e que estar na casa de Deus é onde o Senhor ordena a bênção. É na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção, amém? Então, a igreja era confirmada na fé e cada dia crescia em número. Depois que eu tiver fé, então sim, a minha igreja vai crescer em número. Às vezes a gente só quer número, mas Deus não está preocupado com número. Deus está preocupado com vidas, com pessoas, com almas, com corações. Então, ser fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. É Deus que te coloca no muito, amém? Se hoje você tem 30 membros, se hoje você tem 50 membros, amanhã você pode ter 200, amanhã você pode ter 1000, porque os membros na verdade são ovelhas de Jesus. Você é apenas um servente, você é apenas um servo do Senhor, e às vezes é melhor ter pouco membro, viu, pastor? Às vezes é melhor ter pouco membro, porque se com pouco membro já traz tanto problema, né, pastoral, imagine com 100, 200 pessoas. Louvado seja. Por isso que nós somos uma igreja de discipulado, amém, irmãos? Você tem que preparar obreiros para poder dividir o fardo, amém, irmãos? Não é porque você é um pastor, uma pastora, que tudo tem que ser nas tuas costas, não. Nós precisamos preparar os obreiros, porque está cheio de homens e mulheres de Deus, pedras preciosas, diamantes que precisam ser lapidados, sentado aí achando que só é ovelha para receber. Não, irmão, você está aqui porque está sendo preparado por Deus, para um dia você estar também fazendo a obra de Deus. Deus tem um chamado na sua vida, creia nisso. Você tem fé para crer nisso, irmão? Você tem que crer, irmão, que Deus tem um chamado na sua vida, independente da igreja, independente do pastor. É Deus que te chama. Aproveita essa oportunidade de ser preparado pelo Senhor, amém? E aqui o último ponto é que a fé, ela deve ser imitada. Olha que interessante isso. Devemos olhar para o homem, sim. Eu não sei se vocês já falaram isso. Eu já falei. E eu não falo mais, amém, irmãos? Você já ouviu falar daquela pessoa que fala assim: não, você não pode olhar para o homem, porque se você olhar para o homem, você cai. Você tem que olhar para Jesus, não é assim que fala? Às vezes as pessoas, a gente fala isso, né? Mas depois que você vai ler agora, você não vai falar mais, irmão. Porque nós precisamos olhar para o homem, sim, irmãos.
Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que vos não façais negligentes, olha que palavra pesada, negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Você precisa ser imitador daqueles que têm fé, irmãos. Eu preciso olhar assim para o meu pastor, para a minha pastora e falar assim, eu quero ser que nem ele. Você tem que olhar assim e falar assim, a irmã do círculo de oração, a intercessora, eu quero ter a fé dessa mulher, porque ela ora e Deus responde. A fé tem que ser imitada, nós precisamos olhar sim para as pessoas, porque se eu falar que você não tem que olhar para o teu pastor, então está tudo bagunçado, irmão. Está tudo bagunçado, você tem que cobrar do teu pastor uma postura de fé. Ô pastor, eu me espelho em você tem que crer, pastor. Irmãos, eu não dou dinheiro para pagar aluguel. Não, pastor, vamos orar. Vamos orar, você tem que ter fé, pastor. Então exorta o teu pastor, porque você tem que ser imitador daqueles que herdaram a promessa, amém? E aí ele diz também em Hebreus capítulo 13, versículo 7, aqui é bem mais específico. Ele fala assim, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos, o quê? Pastores, irmãos, é isso mesmo que está escrito aí? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha, que coisa tremenda, né, irmãos? Nós somos pastores, e não, aqui fala de pastores, mas não é só pastores, amém, irmãos? Aqui é todos aqueles que têm uma posição de liderança do ministério, aquele que prega, aquele que ora. Você é espelho, irmãos. Quando o novo convertido chegar, ele vai se espelhar em você. Às vezes o novo convertido não tem vergonha de chegar no pastor, tem vergonha de chegar na pastora, mas aí do teu lado ele vai ter segurança, ele vai ter ali confiança, vai começar, e você tem que fazer discípulos. É dentro da igreja que faz discípulos. As células, elas estão sendo formadas dentro da igreja. É um cuidando do outro, é um imitando a fé do outro. Você que já tem uma bagagem, você que já tem uma carreira, você tem que assumir a responsabilidade de ser uma bênção na vida daquele que chega. Porque aí Deus começa a enviar. Porque senão, ficar só nas costas do pastor e da pastora, você vai ter um grande problema ministerial. E aí as pessoas crescem até determinado ponto e depois vão embora porque não conseguem desenvolver o ministério. Nós precisamos aprender a desenvolver o ministério e imitar a fé dos nossos pastores. Glória a Deus. A responsabilidade de um pastor é muito grande. Eu preciso ter fé, irmão. Eu não posso falar, mas não sei. E aí, às vezes, a gente tem familiares na igreja, né? Que nem minha sogra, meu cunhado, meu outro cunhado, minha irmã, né? Minha esposa. E aí, os filhos, né? Principalmente os filhos, né? Os filhos que te vê lá na intimidade, né? E aí, depois te vê na igreja pregando. Ô pai, você tá falando aí de amor, mas ultimamente, hein? Tá nem um beijinho mais de boa noite? Aleluia. Amém? A gente precisa ter fé, as pessoas têm que ser imitadores. Não, meu pai é um homem de Deus, porque o que ele prega lá no púlpito, ele também faz em casa. E isso é importante, nós temos que ser o testemunho, imitar aqueles que nos ensinaram a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então, para concluir, aqui nós não devemos desperdiçar a fé natural que nos foi dada por Deus com coisas deste mundo passageiro, mas nós temos que usar essa fé para dar os primeiros passos em direção ao Senhor, porque a fé, irmãos, ela é diferente de acreditar, e devemos nos aproximar cada vez mais do Senhor, crendo que Ele é bom para nos abençoar sempre que o buscamos. E a fé não é passiva, ela não pode ser passiva, mas ela tem que ser cheia de atitude, que transforma tudo ao seu redor, tudo ao nosso redor. E a fé, ela precisa ser imitada. Nós precisamos imitar a fé, que é um princípio de unidade cristã, irmãos, que contagia e edifica o corpo de Cristo. Irmãos, viver a fé que vence o mundo é crescer a cada dia, desfrutando todos os maravilhosos tesouros da fé, em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor?